Graça e paz, povo de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora, pois, ao Jordão e tomemos dali cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar em que habitemos. E ele disse: ide. E disse um: se queres, serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. O que eu aprendo com essa passagem, é que os filhos dos profetas, depois de identificar que o ambiente em que eles estavam, a escola de profeta, estava pequeno, eles chegaram para o homem de Deus e disseram assim: vamos, cada um de nós, até o Jordão, cada um de nós cortamos ali uma viga e ampliamos esse lugar, ou seja, fazemos um lugar para onde nós habitemos. Então, eu aprendo aqui nessa palavra que tem muita gente que quer sair de um lugar pequeno para ir para algum lugar maior. Só que nós temos que entender que esse jovem aqui, ele poderia ter essa visão e essa mesma mentalidade: eu tenho que sair desse lugar pequeno para ir para um lugar maior, e resolvido o problema. Mas não foi assim que ele agiu. Ele disse: vamos cada um de nós e trabalhemos, se esforcemos. Ou seja, ele está dizendo assim: nós vamos chegar lá e vamos cortar cada uma viga e vamos ampliar este lugar pequeno. Ou seja, seja uma solução, tenha essa visão, que a sua visão seja essa, uma visão ampla, uma visão de crescimento. E a Bíblia diz que eles foram até o Jordão para cortar viga, porque eles insistiram para o homem de Deus ir com eles, e o homem de Deus vai. E a Bíblia diz que, chegando lá, um dos jovens que estava cortando a viga, a Bíblia diz que um machado de ferro caiu na água, e aquele jovem se desespera e diz assim: ai meu Senhor, era emprestado. Então veja comigo, nós estamos deparados, muitas vezes criticamos, esse jovem por ter trabalhado com a ferramenta e ela tenha caído na água, tal, aquela coisa toda. Mas nós temos que entender uma coisa: esse jovem, ele, no meio de todos os outros que se disponibilizaram ao serviço daquela obra, para a ampliação daquela obra, nós estamos deparados com um jovem que saiu, pegou uma ferramenta emprestada para trabalhar na obra. Estamos deparados com um jovem que foi trabalhar com a ferramenta mesmo sem saber trabalhar com ela. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, que se estiver embotado ferro, tem que se amolar para poder afiar o corte. Ou seja, senão vai ter que fazer mais força. Ou seja, quando a ferramenta está cega, você tem que bater mais forte. Quanto mais forte você bate, aquilo ali vai desacunhando. E chegou o momento que esse jovem começou a bater tão forte, por não estar amolado a ferramenta, que a ferramenta cai na água. Então isso mostra claramente que esse jovem não sabia como trabalhar com aquela ferramenta, mas mesmo assim ele estava a serviço da obra. Então Eliseu, ele poderia chegar agora para aquele jovem e fazer uma reclamação para ele, dizer assim: por que é que você fez isso? Por que que você veio trabalhar sem saber trabalhar? Mas não, Eliseu chegou lá e disse assim: aonde caiu, estende a mão. E a Bíblia diz que quando ele estende a mão com aquele pedaço de pau na mão, a Bíblia diz que o machado de ferro começa a flutuar nas águas. Sabe o que é que eu entendo? É que tem muita gente que poderia agora, nesse momento, chegar diante daquele jovem e começar a criticar ele, porque tem gente que sabe fazer, mas não quer fazer. Mas aquele jovem não sabia fazer, não sabia trabalhar com a ferramenta, mas estava empenhado em ajudar, estava empenhado em ampliar aquela obra. Ele queria ver aquela obra crescer, ele queria ver aquela obra. É tão tal que ele pegou uma ferramenta emprestada que não era dele. Quantos têm essa disponibilidade? Tem pessoas que têm o que é seu e não quer executar na obra. Mas aquele jovem foi lá, pegou emprestado, foi trabalhar com a ferramenta sem saber, mas mesmo assim ele conseguiu atrair para a sua vida o milagre de Deus, porque a Bíblia diz que quando ele estende a mão, o machado de ferro flutua. E a Bíblia diz que naquele momento Eliseu restitui àquele homem o machado de ferro que era emprestado, e com certeza aquele homem volta a executar o serviço, a trabalhar da maneira correta agora, com certeza com instrução, porque é assim que Deus faz. Deus, nesse momento, ele traz essa reflexão para o nosso coração, que tem muita gente que está pensando que aquele machado de ferro que caiu na água, ou seja, projetos que foi de água abaixo,
famílias que foi de água abaixo, casamentos que foram destruídos e foram de água abaixo, e tem gente que está achando que não vai acontecer uma restituição, e Deus está dizendo: eu vou restituir, porque como eu restituí o machado de ferro que foi de água abaixo, eu estou restituindo também a tua história. Creia nisso. Quem trabalha para a obra de Deus, mesmo sem saber, sem ter habilidades, Deus ele dá a capacitação, Deus ele ensina, Deus ele instrui, Deus ele dá a sabedoria. Que Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Faça parte desse grande projeto, que Deus vai honrar a tua vida.